Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo de preparação do antes da visita, hoje nós vamos ouvir e refletir um pouco sobre a palavra de Deus dentro deste processo de ir ao encontro dos nossos irmãos. A princípio, para refletir, a palavra de Deus é a história de amor de Deus para com os pobres e oprimidos. Como você vive essa palavra? Ainda continuamos a reflexão. Sou movido pela palavra de Deus quando vou aos pobres? Vamos refletir. A palavra de Deus nos fortalece na fé, nos reanima na esperança e orienta as relações humanas. Isso significa que o mais importante da palavra de Deus não é oferecer uma informação histórica ou científica, nem uma doutrina religiosa ou moral. Enquanto palavra e acontecimento humano, ela tem sua origem inspiradora em Deus e seu objetivo é oferecer sentido e força orientadora para a nossa vida. Ela que fornece os elementos essenciais para uma forte e inabalável espiritualidade. A palavra de Deus é sempre atual e cheia de esperança. Quem se distancia dela corre o risco de se tornar insensível e incapaz de gestos gratuitos de solidariedade. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Ela revela nas linhas e entrelinhas a vontade e a face de Deus. Ler e meditar a Bíblia significa sempre entrevistar o rosto de Deus e dialogar com Ele. Com a palavra de Deus, aprende-se a amar. Esse é o seu objetivo. Amar é caminhar sempre em frente com grandeza da alma, sem reticências, nem cálculos, sem segundas intenções e engajar-se no exemplo e no projeto de Deus. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, a fim de serdes filhos de vosso Pai dos céus, que faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre os justos e os injustos. Se amais somente o que vos ama, que recompensas tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? E se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem o mesmo? Portanto, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus propõe, pela sua palavra, a perfeição do amor no estilo de Deus. É que Ele nunca perde de vista que somos de sua raça. Jesus cumpre sua missão anunciando os textos sagrados, interpreta os acontecimentos à luz deles. É por isso que, no início de sua missão, fala que vem para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça da parte do Senhor. Vai ao encontro dos pobres, visita-os, convida seus discípulos a irem por todos os cantos da terra. Aquele que anuncia e que faz a visita ao pobre tem, igual a ele, a missão de anunciar a boa nova, a ser mensageiro de boas notícias em benefício da pessoa que sofre. De fato, seguindo a palavra de Deus e fundamentando-se nela, os pobres pelos quais os cristãos se propõem optar são aqueles radicalmente pobres que nada possuem, aos quais são negados os benefícios do processo e os direitos de cidadania. Trabalho digno, remuneração justa, saúde, alimentação, educação, habitação e um mínimo de condição para encontrar respostas aos impulsos humanizadores que Deus inscreveu no mais profundo do seu ser. Esmagados e oprimidos, humilhados e desprezados, condenados a vender a força física simplesmente para não morrer de fome. Desumanizados e despersonalizados pelos mecanismos da iniquidade social institucionalizada. Esses são os pobres pelos quais a Igreja faz a sua opção. É uma opção da Igreja porque é a opção do próprio Deus. A palavra de Deus deve ser o alimento de todos os cristãos. Ela que nos orienta, que nos anima, que faz ver aquilo que é essencial, como diz o documento de Aparecida.
Uma comunidade dará fruto na medida em que a palavra de Deus for o farol de seu caminho e de sua atuação na única Igreja de Cristo. Podemos voltar e refletir. A palavra de Deus é a história de amor de Deus para com os pobres e oprimidos. Como você vive essa palavra? Sou movido pela palavra de Deus quando vou aos pobres? Agora, quem pede é o próprio Deus. Ouça-me. Esse Deus que é amor pede que nós tenhamos essa capacidade de olhar para o outro, abrir os nossos ouvidos e pela forma de dialogar, que é o amor, dizer: eu estou disposto a dialogar amorosamente com você. Por isso, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar, eu quero ser com você manifestação de Deus. Este é mais um presente que nós ganhamos nesse tempo da graça que nos prepara para o ano de 2023, quando viveremos a mística da visita aos pobres.